Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. No dia de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre os protagonistas em Digimon. Eu não estou falando, obviamente, dessa temporada em particular, mas de todas elas, né? De tudo que a gente teve de Digimon até hoje. Eu acho muito importante conversar disso com vocês porque, bom, é um tópico que me veio à mente depois que eu assisti o último episódio do Digimon Adventure 2020 que a gente teve, né? O fato de que naquele episódio, apesar da gente ter um Digi escolhido ali, que é basicamente o grande protagonista dessa temporada, ele não foi de forma alguma o protagonista daquele episódio, muito pelo contrário. A gente teve um protagonista que basicamente não faz parte direito do grupo principal, que antigamente inclusive fazia parte dos vilões, né, dos antagonistas dessa temporada. E aqui ele apareceu novamente com um estilo extremamente legal e ele assumiu o papel de protagonista desse episódio. Pelo menos somente nesse episódio ele foi o cara que era o principal, né? O Digimon que representava o personagem principal dentro da história nesse episódio, né? Era uma história à parte, que talvez tenha algumas conexões diferentes, mas ao mesmo tempo ele fez com que a atenção fosse toda dele, né? Da forma dele, com a personalidade dele, com os poderes dele, com a conexão que ele tinha com os inimigos, com a conexão que ele tinha com o aliado dele, que era o Cutemon, né? O Rebellimon, que antigamente era o Ogremon, ele basicamente foi o personagem principal desse episódio de várias maneiras incríveis diferentes. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema. O fato de que muitas vezes a gente não precisa de um Digi escolhido, a gente não precisa de nem humanos estarem envolvidos com uma história de Digimon para que a gente tenha uma história incrível de Digimon. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, Digi Escolhidos, é muito importante mostrar para vocês, ou lembrar para aqueles que já viram isso no passado, né, que acompanham a franquia Digimon há muitos anos, de que essa não é a primeira vez que uma coisa dessa acontece, né? A gente já teve uma outra situação bem parecida com essa do Ogremon, porém numa situação diferente, né? Com personalidades diferentes, Digimons diferentes e tudo mais. O que é difícil é de ver uma coisa dessa acontecendo em outras temporadas, até mesmo nos mangás de Digimon ou nos jogos de Digimon. É muito difícil a gente ter um episódio que é completamente centrado em um Digimon, que é completamente centrado em um Digimon que não tem nada a ver com os protagonistas, com os Digi escolhidos, com nada, né? Na maioria das vezes, nas outras temporadas, por exemplo, a gente tem episódios diferentes focado em Digi escolhidos diferentes, né? Com situações diferentes, na maioria das vezes focado nos Digi escolhidos principais, nos protagonistas, né? Porém, você pegar uma temporada e falar assim, não, esse episódio aqui é especial, porque nesse episódio a gente teve o protagonista sendo um Digimon aleatório que apareceu ali dentro do mundo digital e acabou se transformando num personagem incrível, super bem trabalhado. É difícil a gente achar uma coisa como essa. Porém, a outra parte de Digimon que me lembra disso é quando o Digimon X começa, né? Na época, quando o Digimon X foi apresentado para todo mundo, a gente teve várias histórias diferentes que rodavam em volta principalmente do Dorumon, né? Então, todo mundo aqui deve conhecer o Dorumon muito bem. E na época a gente teve um filme chamado Digimon X Evolution, e o Digimon X Evolution levou inclusive para o jogo Digimon World 4, que muitos de vocês devem ter jogado, né? E aquele filme, ele era focado no Dorumon, em outros Digimons, e não apareceu nenhum ser humano, nada. Nenhum humano aparecia, não ajudava os Digimons de forma alguma. A gente não via o mundo real de forma alguma. Tudo que a gente vê naquele filme é mundo digital, Digimons passando por dificuldades, Digimons tendo que evoluir através da própria força de vontade deles. Não tinha ser humano nenhum, Digivice nenhum, brasão nenhum, não tinha nada, né? E, na minha opinião, aquele é um filme incrível. É uma das melhores partes de Digimon que a gente teve sempre em Digimon, né? E isso é extremamente importante. Isso mostra, desde aquela época, que Digimon muito provavelmente não precisa 100% de um ser humano, de Digi escolhidos aparecendo para que a trama aconteça, para que a gente tenha conexões, para que a gente tenha sentimentalismo, para que a gente tenha drama, romance e tudo mais. Não, a gente pode ter apenas os Digimons no mundo deles, vivendo a vida deles, e isso consegue criar pra gente histórias incríveis e maravilhosas. Então algo muito parecido com isso aconteceu agora na temporada de Digimon Adventure 2020, onde a gente teve o Ogremon,
Ogremon teve um destaque imenso nesse episódio, ele foi o protagonista. Ele tinha aparecido antes como antagonista, sofreu muitas coisas, lutou com o personagem principal, né, com o Taichi, com o Agumon, com o Greymon, perdeu parte do corpo, que era basicamente uma parte muito importante para ele, o chifre dele, né, e tudo mais. E daí depois disso ele se fortaleceu mais, acabou voltando, não conseguiu. No final das contas ele se sentiu traído e pelo chefe dele, né, pelo Devimon na época. Ele acabou querendo defender os Digi Escolhidos, ajudou os Digi Escolhidos a seguirem o caminho deles. Todo mundo achou que ele tinha morrido, que ele tinha se sacrificado, porém ele acabou sendo destruído de certa forma, influenciado pelo que tinha acontecido com ele, e passou pela evolução que levou ele para o Rebellimon, né? Rebellimon sendo uma evolução incrível para ele, que deixa ele ainda mais legal, na minha opinião. Ele se torna meio que uma mistura do Ogremon com Mad Max, como eu disse na revisão várias vezes, né? Ele era para ser chamado inclusive de Metal Ogremon, que também é um nome incrível, mas Rebellimon é um nome muito bom para ele, com certeza, né? Ele se torna, na minha opinião, o melhor personagem em desenvolvimento e tudo que a gente viu nessa temporada. Não que os Digi Escolhidos não tenham sido bem desenvolvidos e que tenham outros vilões que tenham aparecido e Digimons e tudo mais que tenham sido incríveis, a gente teve, mas o Ogremon virando o Rebellimon, mesmo ele tendo aparecido muito pouco de certa forma, pra mim ele fez essa temporada ser ainda mais especial. E isso é incrível pra mim, eu não esperava jamais uma coisa dessa vindo de um Digimon como esse, né? Mesmo ele tendo sido, de certa forma, bem importante no Digimon Adventure original, nem de perto ele era tão incrível quanto nessa temporada, né? Então isso com certeza é um ponto muito positivo dessa temporada. Inclusive em comparação, o Leomon, né? Os Leomons sempre foram muito importantes nas temporadas do anime, né? A gente sabe que o Ogremon e o Leomon eram rivais lá no começo, né? Inclusive até na história dos 12 Deuses do Olimpo, o Bancho Leomon e o Titanmon tem meio que uma certa conexão também, que faz referência a isso, né? Sendo que eles são o nível Mega para esses dois Digimons. Porém, um destaque pro Ogremon sendo um anti-herói super incrível que aparece de vez em quando e que é meio violento da mesma forma, meio grosseiro, né? Mas ele acaba ajudando e acaba se tornando amigo de um Digimon super bonitinho, que parece um coelhinho cor-de-rosa, que ao mesmo tempo faz com que ele se torne melhor ainda, de certa forma. Eu achei tudo isso maravilhoso. Tudo que aconteceu nesse episódio, pra mim, faz com que essa temporada tenha um valor incrível, né? É um ponto que dificilmente você vai encontrar em qualquer outra coisa de Digimon, e muito dificilmente você vai encontrar isso até em outros animes, outros mangás, né? Então isso é fantástico, e eu espero que todos vocês tenham apreciado isso da mesma forma que eu. Então o que isso traz pra gente? O que isso ensina pra gente que gosta tanto de Digimon? Que, bom, a gente não precisa dos Digi Escolhidos necessariamente, né? A gente pode ter temporadas, histórias de Digimon que não envolvam seres humanos, que não envolvam o mundo real, né? E tramas que querem trazer o fim do mundo para as pessoas e para os Digimons. Essa conexão entre eles realmente sempre foi muito importante, mas a gente não precisa disso em todas as histórias, né? Em algumas histórias que a gente teve, como essas que eu mostrei pra vocês, onde apenas os Digimons eram os protagonistas, a gente teve coisa muito incrível, né? E eu espero que a gente tenha mais desse tipo de história no futuro. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito de ver isso. Eu acho que traz um lado muito diferente de Digimon e que a gente perde às vezes, porque a maioria das histórias se focam na conexão dos Digi Escolhidos com os Digimons. Como eu disse, isso não é ruim de forma alguma, né? Eu acho que foi realmente isso que trouxe muitas coisas boas para Digimon até hoje. Eu só não acho que eles precisem se focar apenas nisso, né? Mais histórias centradas apenas nos Digimons, às vezes com algum ser humano, mas esses humanos não sejam tão importantes assim, né? Ou então sem ser humano nenhum, apenas no mundo digital, um mundo digital alternativo, onde coisas diferentes estão acontecendo e um grupo de Digimons se aventura de alguma forma, né? Quase como se fosse um grupo em um jogo de RPG, alguma coisa do tipo. Seria incrível de ver, né? Histórias focadas em grupos de Digimons, como por exemplo nos Cavaleiros Reais, ou nos Sete Lords, ou nos 12 Deuses do Olimpo, lá no mundo digital Ilíade, coisas do tipo, não precisam necessariamente dos seres humanos, dos Digi Escolhidos, né? Então eu espero, sim, realmente eu espero que no futuro a gente tenha mais disso, né? E eu espero também que o Rebellimon volte ainda nessa temporada, ou no futuro, quem sabe, em outra coisa de Digimon, para que a gente veja mais dele, porque realmente esse Digimon protagonista foi fantasticamente incrível. Então, Digi Escolhidos, era sobre esse tópico que eu queria conversar com vocês hoje.
Eu achei ele muito importante, obviamente, depois do que a gente assistiu no último episódio de Adventure 2020, né? Eu acho que todo mundo gostaria de estar conversando um pouco sobre coisas desse tipo, né? E até acho que muitas pessoas nem sabiam que uma situação assim já tinha acontecido no passado, né? Que talvez no futuro a gente tenha mais. Tomara que realmente a gente tenha mais coisas assim. Então eu só quero saber qual é a opinião de vocês sobre esse tópico, por favor. Deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.